na Bambu BL. Por que o Saturday Night Live daqui não Pô, uma rolou, série de mano? motivos, cara. Uma série de motivos. Primeiro chama Rede TV, né? Que dificulta muito o sucesso de qualquer empreendimento. Mas eu fui chamado em 2000 e... não sei nem que ano que era. 2013, eu acho que era. 2012 ou 2013. Para fazer o horário do Pânico na Rede TV. O Pânico saiu, tem o horário do Pânico, domingo à noite. Rafael, eles querem dar o horário para você. Eu falei, não vou. Por quê? Rede TV, irmão. Eu não vou, claro que não. Não tem como aqui, é difícil. E aí eu desencanei da ideia. E aí a mulher da Endemol, que a Endemol é um negócio que faz formato de programa de televisão, que vende formato, que cria Endemol do Big Brother. Sim, A fortíssima, né? mulher da Endemol falou assim, então, Rafinha, deixa eu falar uma coisa. Eu tenho a representação do formato do Saturday Night Live. Eu já estava nesse processo de querer criar uma carreira no exterior. Eu queria muito isso. Há muito tempo que eu vinha tentando e pensando qual é a melhor maneira de fazer e tal. Porque na comédia é difícil, né? Dificílimo. E eu pensei, porra, tá aí uma entrada. Pode ser que seja bacana. Posso conhecer gente, eu vou ter a assinatura de ter sido produtor executivo do Saturday Night Live. E sem contar que eu vou fazer um programa, vou fazer comédia e vou chamar uma renca de amigo meu para trabalhar. Vou dar emprego para um monte de amigo meu. Porra, os caras vão ganhar 8, 10 pau. Meus amigos, eu posso contratar quem eu quiser, pode. Fazendo um bagulho mó da hora. Elenco de 8, 10 pessoas, sei lá, eram umas 8 pessoas. Alguém que veio aqui tava? Diogo Portugal? Não, o Diogo não. Quem que tava no elenco? Quem que tava? Alguém veio aqui e falou. A Renata Gaspar, que ela é da Globo, do Tá No Ar. Tava o Rude. Rude Landucci. Ele mesmo. O Rude. O Rude. Ele veio aqui. E vocês falaram sobre isso? Sim. Putz, eu queria ter visto. Tem um corte. Vai lá. Tá. Ele é muito bom, aliás, o Rude manda mó bem. Imita pra caramba. Puxa, super bem, mandou super bem. Ele era um cara super popular, assim, era super importante lá dentro, porque ele fazia as imitações do Milton Neves, do Datena, que é um bagulho que a gente não tinha ali, sabe? Mas basicamente, assim, cara, o projeto ele tava um pouco... Talvez não fosse a melhor coisa para substituir um projeto como o Pânico. Primeiro porque era um programa de sketch cômica. Sketch é muito difícil de fazer. Pra você ter uma ideia, uma matéria do Pânico chegava a durar 10, 12 minutos. A gente fazia sketches, às vezes de 1 minuto e meio, 2. Então você imagina o quanto essas pessoas trabalhavam para conseguir cobrir 1h30, 2 horas de programa. Sim. Pra você ter uma ideia, os caras do Tá No Ar, que é onde a Renata Gaspar trabalhou, o Adnet lá, a turma toda, a Calabresa. Essa galera faz um programa de sketch que é um sucesso, mas é um programa que tem 25 minutos por semana, 20 minutos por semana, com a estrutura da Globo. A gente fazia um programa de 1h30, 2 horas na Rede TV. Então, assim, era muito difícil. A gente cumpria aquele horário, a gente cobria aquilo tudo com comédia. Semanal, tentando fazer uma coisa que não fosse tão popular assim, mas inevitavelmente a gente acabou caindo um pouco nisso. Num canal super paralelo. Foi um programa que ele tinha uma longevidade, assim. Eu tinha um contrato de 1 ano, eu cobri o contrato de 1 ano com eles. No segundo ano, eles resolveram, tipo, não, tá bom, a gente fez o projeto, foi legal, vida que segue. A questão é o seguinte, o que é... Às vezes eu paro para pensar, o que é sucesso e o que é fracasso, entendeu? Eu fiz um projeto com vários amigos, todos ganharam suas granas, a gente executou, fez algumas coisas muito legais, não conseguiu fazer outras. Será que, de repente, isso não tá bom já, entendeu? Adoraria eu que tivesse uma longevidade maior. Acho que eu não tinha conhecimento suficiente para fazer aquilo também. Acho que eu me meti num lugar que eu não estava muito preparado. Produtor executivo de um programa de comédia. Eu sou mais criativo, eu não tenho tanto a administração de pessoal, de roteiro. Eu acabei me metendo num lugar muito complicado. Ficava editando aquele programa até 4 horas da manhã. E é doideira, né? É difícil pra caralho. Não é num programa desses. Não era um programa de entrevista. Você senta com o cara. Pô, gente, olha quanto conteúdo eu e você produzimos hoje aqui. Mais de 2 horas de conteúdo. Mais de 2 horas. Quanto tempo a gente gastou pra fazer isso?
2 horas. Lá são Lá- 1h30, você gasta 6 dias da semana pra... Em 2 horas eu não consegui editar uma matéria de um VT de 3 minutos, entendeu? E a produção fica louca também. A produção fica louca, porque com fantasia. Hoje o cara é o Milton Neves, amanhã ele é o da Atena, Sim. amanhã a outra faz a Ritinha da novela. Falando assim. A gente fez coisas muito legais ali. As paródias de novela que a gente fazia funcionavam super. Foi um programa que deu origem a um outro programa que eu fiz, que é o Chamado Central dos Policiais, que é um programa que eu tenho com o Evandro Santo e com o Daniel Nascimento, que são 2 parceiros. A gente fez 2 temporadas do Multishow. Foi uma ideia que nasceu ali dentro do núcleo do Saturday Night Live. Então, assim, Precisava ter. precisava ter. Eu adoraria que tivesse mais sucesso, porque é um formato que eu gostava muito. Infelizmente, se você parar pra pensar, hoje, você conhece o Saturday Night Live, é um americano, né? Conheço. Tá. Mais que marcou assim pra mim é a Tina Fey. Tá, a Tina Fey, que é uma das gerações que não faz tanto tempo assim. Mas eu é um lembro de programa assistir que ele é de Tina Fey. 1975, 76, por aí, que é quando eu nasci. É, o ano que você nasceu. Isso. Eu comecei a assistir, as pessoas começaram a assistir o Saturday Night Live quando ele era teatro ao vivo. Então é um programa que ainda tem um pouco essa pegada de teatro ao vivo. Sim. Isso foi se construindo aos poucos, essa coisa da comédia ao vivo, né, nos Estados Unidos. Então é um programa que virou meio parte da cultura americana. O Saturday Night Live ele faz parte da cultura televisiva dos Estados Unidos. Se você criasse um programa como o Saturday Night Live hoje, ele seria um fracasso. Porque as atuações elas são meio desencontradas, todos os atores estão lendo o texto, as pessoas ficam segurando dálias, Sei. que são papéis gigantes, com o texto escrito, as falas. Então, se você olhar, por exemplo, olha só, a câmera que está me pegando aqui, tá vendo essa câmera que está me pegando aqui? Eu estou conversando com você. Se eu estiver olhando para cá, não parece que eu ainda estou olhando para ela aí, Felipe? Parece, porque aqui, lá tem um cara segurando o meu texto. Sim. E você não olha para mim, você olha para cá, Sim. onde Então tem um cara parece segurando o que a gente texto. tá se olhando. Parece. Mas, na verdade, quando o plano tá aberto, você nota nitidamente que as pessoas não estão se olhando. É tudo meio fantasia. Quando você vai fazer isso agora, em 2020, 2014 ou 15, quando a gente fez, Fica tosco. é tosco. Saquei. É mal feito. Tem um frescor do teatro ao vivo que tinha na época do Bronco, do Golias. Sim. No Brasil é um formato antigo. A gente tentou fazer isso hoje em dia, não pegou. Entendeu? Então, É assim. considerado sitcom? Não. Não, o sitcom. Não, esse é mais um programa de sketch cômica. O sitcom, ele é uma ficção onde os personagens são fixos. Entendi. Por exemplo, o Friends é um sitcom ao vivo. Ao vivo não, ele é feito com multicâmeras. Entendi. É diferente, por exemplo, do... tem outros que não são, que são com single câmera, como... Diz aí um que é com uma câmera só. The Office é assim? Não. O The Office é com multicâmera também. Sai de baixo é uma só? Não, o sai de baixo é Caramba. no teatro. Com uma câmera, A Grande Família. A Grande Família. A Grande Família é com uma câmera. Ou com 2, mas assim, ele é feito como cinema. Esses não. Esses... Talvez a Grande Família, mesmo eles, seja com várias câmeras. Que é o seguinte, tipo novela. Já sai pronto. Hoje em dia, por exemplo, a novela mudou. Na época do... Oi, oi, oi. Como é que é essa novela aí? Avenida Brasil. Avenida Brasil. Puta, aquilo aí foi feito com uma câmera. Cinema, fotografia, o fundo desgastado, sabe? Desgastado. As novelas antigamente eram feitas estúdio da Globo, com tipo, câmera, movimenta daqui, vai pra ali, vai pra ali, vai pra ali. A cena acabou. Acabou a cena. Sim. Isso já vai pra novela. Não vai ter um corte, uma edição, uma montagem. Tá tudo pronto. Mas não é vivo de verdade como é com uma câmera. Porque com uma câmera você faz o que você quiser. Você se movimenta. Na novela, se eu tô tendo um diálogo com vocês, eu falo, ô Yasmin, aí não dá. Eu saio daqui, o câmera fala, meu, você tá saindo da tua marca. E aí vira essa coisa, entendeu? Então a novela ela é toda pronta. Calculada, né? Calculada. Hoje em dia mudou, eles estão fazendo com mais detalhes. A ficção melhorou. Porque o cara não pode competir com House of Cards, fazendo com aquelas câmeras da Eva Vilma lá, que Tônia Carreiro, que ficavam olhando, e aí favorecendo a luz para ficar melhor no vídeo, assim, sabe? Então tudo evoluiu muito.
E eu acho que esse projeto do Saturday Night Live ele veio no momento errado. Não era pra ser. Não era pra ser. E eu acho que eu não fiz um bom trabalho. Acho que eu poderia ter feito um trabalho muito melhor. Acho que muita responsabilidade de não ter dado certo foi minha mesmo. Mas foi necessário e você conseguiu construir sua carreira na gringa como você Ainda planejava. hoje eu tenho isso, bro. Tá Meu construindo. currículo lá fora tá lá. O Tá. produtor executivo do Saturday Night Live. Então, Caramba, velho. pra eles eles não sabem que foi na rede TV. Você faz stand-up nos Estados Unidos, que é dificílimo. Você foi no Joe Rogan, que é o pai aqui de todos os videocasts. Fui. Do caramba, cara. Te respeito e admiro pra caramba.